Bom dia, queridos, graça e paz, amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus hoje? Que bom, hoje domingo do Senhor, dia de ceia. Logo na celebração da noite aqui na sede estaremos ministrando a ceia do Senhor. Agora, simultâneo a este culto, a ceia do Senhor está sendo ministrada na nossa extensão de Monte Belo. Às 19h30 você pode participar da ceia no campus da 15 e às 20 horas aqui na sede. Então é primeiro domingo de dezembro, dia de juntos celebrarmos a Deus pela vitória, por aquilo que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário. Hoje eu queria compartilhar com você uma palavra que vai desafiá-lo, uma palavra que vai incentivá-lo. Nós temos crido, queridos, que apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós temos um Deus que tem planos para nós, um Deus que tem projeto para a nossa vida. Ontem eu tive a oportunidade de estar ministrando a palavra na igreja do nosso amigo pastor Manassés, lá em São Gonçalo, e disse lá algo que eu tenho dito aqui com muita frequência, aquela questão que eu sempre falo, que se Deus guardou a gente da Covid, guardou a gente dessa crise toda, é porque Deus ainda tem um propósito para a nossa vida. Ao final do culto, uma senhora veio me abordar, ela estava vivendo dias de profunda dúvida, porque não havia entendido. Ela ficou, acho que uma semana entubada no hospital público de São Gonçalo, à beira da morte com Covid, e Deus a livrou, e ela falou assim, eu não sei por que Deus livrou a mim e não livrou a outro. E aquela palavra veio de encontro, assim, agora eu sei, Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para o meu futuro. Amém, queridos? Você crê nisso de verdade? Que Deus ainda tem um plano para você? A sua história ainda não acabou. Na quarta-feira passada falamos isso. Ainda não acabou, a história que Deus está escrevendo sobre a sua vida ainda não terminou. No dia que o Senhor colocar um ponto final na sua história, entenda uma coisa, não adianta você ter dinheiro, saúde, família estabilizada, ser membro de igreja. Quando Deus colocar o ponto final, acaba. Mas enquanto Ele não coloca o ponto final, meu irmão, você vai permanecer nessa terra, apesar de todas as lutas e desafios, o Senhor vai continuar sustentando a sua vida, porque Ele ainda está escrevendo algo novo na sua história. Deus ainda tem coisa boa para fazer na sua vida, amém? Então tenha coragem, não desanime, não fique frustrado, não abaixe sua cabeça, continue avançando, tenha coragem para viver os dias que estão por vir. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, creio que você trouxe a sua Bíblia aí, abra por favor, Josué capítulo 1, leremos o versículo de 1 até o verso 11, Josué 1, diz assim a palavra de Deus: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar que puser os seus pés eu darei a você, e seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, e toda a terra dos hititas até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Assim, Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que preparem as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste lugar, e então
entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Esse texto é um texto extraordinário, é um texto riquíssimo da palavra. Acredito que já tenha pregado algumas vezes nele. E é um texto que fala muito ao nosso coração, uma mensagem poderosa que creio que todos vocês já devem ter lido em algum momento. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Acredito que eu fiquei pesquisando alguma música para colocar na publicação. Eu acho que ainda não inventaram uma música melhor do que aquela do Prisma, né? Ser forte e corajoso. Música da antiga, o pessoal novo não vai entender, nem vai saber referir, nem vai saber o que é Prisma, na verdade. Vai achar que é um carro, né? Mas não é isso não, era um grupo muito bom do passado. E ser forte e corajoso é uma mensagem que precisa ser lembrada em nosso coração. Vivemos dias que são dias amedrontadores. Vivemos dias que são dias onde o medo é fomentado em nossos corações. E uma pessoa com medo, ela não avança. Uma pessoa com medo, ela paralisa na sua história. Uma pessoa com medo não consegue ir em direção àquilo que Deus tem preparado. E queridos, nós temos apontado aqui para o futuro, dizendo que o nosso Deus, a quem nós servimos, tem preparado um tempo extraordinário para nós. Não podemos parar, não podemos nos intimidar. É tempo de avançar, é tempo de crescer. E você precisa se desembaraçar dos laços do medo, para que você possa avançar na direção daquilo que Deus ainda tem preparado para a sua vida. Portanto, tenha coragem, ser forte e corajoso. Quem sabe você lendo esse texto, você pensa assim: pastor, é muito fácil uma mensagem dessa para Josué. Josué foi um grande líder, Josué foi um grande estrategista militar, aí é fácil. Querido, preste atenção, porque esse texto aqui, ele mostra algo muito interessante para a nossa vida, porque para aquele que segue a doutrina militar, para aquele que caminha nessa seara, basta apenas uma ordem. O superior não precisa ficar repetindo uma ordem aos seus subordinados. Ele fala uma vez e ele precisa obedecer, ele precisa cumprir. E lendo essa palavra aqui é interessante, porque se você for perceber o detalhe do texto, você vai ver que em Josué capítulo 1, no versículo 5, o Senhor fala com Josué: seja forte e corajoso. Aí no versículo 7, Deus repete para Josué: somente seja forte e corajoso. No versículo 9, ele disse: não te disse eu ser forte e corajoso? E se nós continuássemos a leitura, lá no verso 18, ele repete pela 4ª vez: ser forte e corajoso. Eu queria que você entendesse a dinâmica dessa repetição. 4 vezes ele repetiu: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Por quê? Porque ele repetiu 4 vezes, numa mesma mensagem, numa mesma palavra, repetiu 4 vezes essa orientação. Imagine comigo, imagine que uma pessoa está deitada em uma maca, indo para o centro cirúrgico fazer uma operação muito séria. Imagine você, você está deitado numa maca e estão levando você, passando por aqueles corredores, indo para o centro cirúrgico fazer uma cirurgia que pode definir a sua vida. E ao seu lado tem alguém muito importante para você. E essa pessoa que está do seu lado segura a sua mão e fala assim: não tenha medo. Aí passa por uma porta daquela, segura a sua mão: olha, eu estou aqui, não tenha medo. E mais uma vez ele diz: não tenha medo. E mais uma vez, quando está chegando no centro cirúrgico para fazer a cirurgia, ele fala: olha, tenha fé, não tenha medo, vai dar tudo certo. Por que você acha que essa pessoa repete não tenha medo para uma pessoa que está entrando numa situação como essa? Você concorda comigo? Ele só está dizendo isso para a pessoa porque esta pessoa está com medo. Concorda? Eu queria que você transportasse essa ideia, essa visão para o texto de Josué.
por que Deus repetiu 4 vezes para Josué ser forte e corajoso? Porque Josué estava desencorajado diante do desafio que ele tinha à sua frente, porque ele via um cenário complicadíssimo à sua frente e estava com medo. Por isso o Senhor segurava na sua mão e dizia: ser forte e corajoso. E querido, nessa manhã o Senhor tem uma palavra para você: ser forte e corajoso. Você pode dizer para quem está perto de você: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Não precisa repetir 4 vezes não, porque vai achar que a pessoa está com medo. Querido, ser forte e corajoso, tenha coragem, porque Deus está conduzindo você por uma jornada difícil, assim como conduziu Josué por uma caminhada dificílima. Josué tinha um desafio à sua frente, porque Josué aqui estava substituindo alguém insubstituível. Josué, quem era Josué? Josué era um líder, era um auxiliar. Ele não era o plano A, ele era o plano B. Quem era Moisés? Moisés é aquele camarada que subiu no monte e falava com Deus. Quem era Moisés? Era o camarada que subiu no monte e desceu com o seu rosto resplandecente diante da glória de Deus. Quem era Moisés? Era o homem ao qual a oposição se levantou contra ele e a terra se abriu e engoliu vivo os seus opositores. Quem era Moisés? Era aquele que Deus usou para atravessar o mar vermelho. O mar se abriu, os exércitos de Faraó foram destruídos. Querido, tenta imaginar uma comparação dessa. É a mesma coisa que você chegar e falar assim: olha, o Messi não está jogando muito bem, vamos tirar o Messi, vamos substituir e colocar o pastor Leonardo para jogar no lugar. É a mesma coisa, gente, é a mesma coisa. Eu acho que Josué está com mais vantagem, porque Josué estava fazendo escola junto com Moisés, e eu não estou fazendo escola disso. É algo incomparável, era um desafio gigantesco. Josué tinha todo motivo para olhar para o futuro com medo. Querido, nós estamos aqui no momento da história do povo de Israel, que eles estavam acampados de frente ao rio Jordão, pronto para atravessar, para chegar à terra da promessa. O problema é que a promessa, a terra da promessa, não estava lá com uma fitinha vermelha para que eles atravessassem o Jordão, Josué pegasse uma tesoura, cortasse e entrasse, cada um com a sua escritura definitiva da terra. Não. Olha, essa terra estava invadida por povos inimigos, povos que queriam devorá-los, povos que queriam destruí-los. Ou seja, a promessa que Deus tinha para eles logo ali, não era uma promessa de ganho fácil, não era uma promessa simples, era uma promessa que Deus havia lhes feito. No entanto, iria requerer muito esforço, muita dedicação e muito trabalho. Preste atenção, querido, 2022 pode ser um ano abençoador para a sua vida, amém? Amém? Você recebe essa palavra sobre a sua vida, amém? Mas faça uma coisa, não cruze seus braços, não fique esperando tudo melhorar. Avance, atravesse seu Jordão, coloque a espada na cintura, olha para frente, porque os inimigos virão. Eles vão tentar derrubar você, eles vão tentar frustrar você, eles vão tentar desanimar você, eles vão tentar roubar a promessa que Deus colocou sobre a sua vida. Mas você precisa ter fé, ter coragem e avançar. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Portanto, ser forte e corajoso. Tenha coragem para enfrentar o medo, tenha coragem para enfrentar a dor, os perigos, as incertezas e as intimidações que virão contra a sua vida. Pastor, como que eu posso desenvolver isso na minha vida? Como que eu posso desenvolver uma vida corajosa para abraçar tudo que Deus tem preparado para mim? Deixe de lado a dúvida. Primeira coisa, deixe de lado a dúvida. Quem foi que apontou para você essa direção? Foi o Senhor? Então não tenha medo, não tenha dúvida, o Senhor está contigo. Josué capítulo 1 versículo 9 declara: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, igreja?
o Senhor, o seu Deus, estará contigo por onde você andar. Quantos creem que a Bíblia, ela é palavra rema, palavra viva para nós hoje? Hoje, você crê nisso? Então essa palavra é para você, o Senhor estará contigo por onde você andar. Onde você está andando hoje? Ah, pastor, eu estou andando hoje num terreno muito perigoso, muito complicado, muito instável, eu tenho muita insegurança quanto ao meu futuro. O Senhor estará contigo por onde você andar, não importa a circunstância, o Senhor está contigo, amém? Se aproprie dessa promessa, entenda e creia nessa promessa. Meu Deus está comigo, eu não vou ter medo, eu vou avançar. Eu sei que está difícil, eu sei que é complicado, mas não duvide. A dúvida é o maior inimigo da sua coragem. Ela limita o seu potencial, causa a procrastinação, o deixar para depois, o deixar para amanhã. E tem muita gente fazendo isso nos dias de hoje. Leva você a perder o melhor que Deus tem para a sua vida. A Bíblia chega a dizer que aquele que duvida como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Versículo 7 fala: não pense tal homem que receberá alguma coisa da parte do Senhor. Uma pessoa que duvida não chega a lugar nenhum. Uma pessoa que é guiado pela sua dúvida, pelas suas incertezas, não avança em sua vida. Querido, a primeira coisa que o Senhor diz a Josué é: livre-se da dúvida. Deus está dizendo que você tem uma escolha, e diz mais: a dúvida é uma escolha. Existem pessoas que elas decidem duvidar, e existem outras que decidem crer. Decida crer nas promessas de Deus. Decida hoje duvidar das suas dúvidas. Olha que loucura, a nossa mente é tão complicada que é muito mais fácil nós duvidarmos das nossas convicções do que você duvidar da sua dúvida. Não sei se você conseguiu entender isso. A dúvida vem para nós e a gente acredita muito mais na dúvida do que na convicção. E qual é a convicção que nós temos? Meu Deus está comigo. Você acredita nisso? Seu Deus está contigo. Isso é uma convicção, amém? É uma promessa da Bíblia. É uma promessa da Bíblia que é endossada em toda a Escritura Sagrada. Nós estamos, irmãos, no mês de dezembro que se comemora o Natal, nascimento de Jesus. Não sabemos ao certo se ele nasceu em dezembro, mas não importa. A gente tem que falar que ele nasceu algum dia. Então é dezembro, então tá bom. O nome dele será chamado Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Jesus veio para patentear a mentalidade e a convicção de um Deus que está contigo. Deus está contigo, essa é uma convicção. Aí vem a dificuldade, e a dificuldade semeia no seu coração uma dúvida. O que você faz? Você pega todas as suas convicções e joga de lado, duvida das convicções e começa a acreditar na sua dúvida. Pare de duvidar das suas convicções. Creia nas suas convicções e duvide das suas dúvidas. Quando a dúvida chegar para você e começar assim: você não vai conseguir, e é muito difícil, você vai falar assim: ah, é? Que nada, você não sabe de nada. O meu Deus está comigo por onde eu andar. O meu Deus que me sustentou. Ei, dúvida, olha aqui para mim, dúvida. Entenda uma coisa: eu só estou vivo hoje por um ato da misericórdia de Deus. Eu não preciso mais duvidar, porque vivemos uma pandemia com 615 mil mortos no Brasil, e o Senhor livrou a minha vida. O Senhor me guardou, o Senhor me protegeu, Ele ainda tem um propósito para a minha vida. Então eu não vou permitir que você venha ditar aqui para onde que eu vou, não, para onde que eu vou deixar de ir, não. Dúvida, eu duvido de você. Eu quero crer, eu creio em tudo que Deus prometeu para a minha vida. Creia no que Deus prometeu para você. Se apegue à promessa que Deus tem para você. Descubra essa promessa que Deus tem para a sua vida. Deus tem promessas para você, sim ou não? Deus tem promessa para você. Na Bíblia Sagrada existem mais de 7.000 promessas. Aquela caixinha de promessa que você tem não chega perto do que de fato existe promessa na Bíblia para a sua vida. Você sabia disso? Por exemplo,
Só a frase, não tenha medo, na Bíblia, está 366 vezes. Uma para cada dia do ano até bissexto. Não colocaram todas essas palavras, essas promessas na caixinha de promessas, você não ia dar. A Bíblia, ela tem 7.000 promessas de Deus para a sua vida. Querido, se apegue a uma promessa que Deus tem para você, porque eu sei que na sua jornada, na sua caminhada, seja você novo crente, velho crente, seja você pastor, seja você o que for, Deus falou algo para você que tocou no teu coração. Existem momentos de encontros com Deus, que Deus fala profundamente no nosso coração, e você se apega a uma palavra, aquela palavra entra no seu coração. Irmão, se apegue à promessa que Deus liberou para você. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Versículo 3 diz: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés darei a vocês. E eu também prometo a você. Deus também tem promessa para a sua vida. Querido, creia na promessa que Deus tem para a sua vida. Deus promete cuidar de você, Deus promete abençoar a sua vida, Deus promete guiar você. Existem inúmeras promessas da palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida. Se agarre à sua, essa é para mim, pastor, essa é para mim. Amém, igreja? Às vezes tinha uma pessoa que na igreja do Senhor já levou, que falava muito isso no meio da pregação. Estava pregando, estava no meio da pregação, ela fala assim: essa é para mim. Eu acredito que alguns aqui devem lembrar. E essa é verdade, irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos uma mentalidade muito assim: essa palavra servia bem para fulano que não veio. Preste atenção numa coisa: essa palavra é para você que está aqui, essa palavra é para você que está ouvindo agora. Então você tem que pegar essa palavra para você, é minha, eu que recebo, eu creio, é isso que eu estou me apegando. Porque às vezes, irmãos, nós nos apegamos a palavras que não acrescentam nada para a gente se apropria de palavras que realmente não tem lógica, não tem sentido algum. Dependa completamente do Senhor na sua jornada. Versículo 5 diz: ninguém conseguirá resistir você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Querido, quando você depende de alguma coisa, você está fazendo mais do que simplesmente crer. Você coloca toda a sua expectativa. E é uma coisa que é muito preocupante, a meu ver, eu tenho percebido isso no discurso de muitos irmãos, é uma mentalidade assim: pastor, eu creio que ano que vem vai ser bênção para a minha vida, eu só estou dependendo que a minha situação financeira melhore, para que eu possa realmente abraçar a visão dessa igreja. Pastor, estou esperando uma resposta aí, para que uma porta que se abra, para que eu possa realmente me dedicar completamente. Eu estou esperando, eu estou dependendo aí de uma cura, para que eu possa fazer. Preste atenção no que você está falando, preste atenção no que vocês estão falando, que nós falamos com frequência. Quando você diz assim, por exemplo: eu estou dependendo que essa situação melhore para poder fazer, você está dizendo, em outras palavras, que a sua vida está na dependência dessa circunstância, que essa circunstância rege a sua vida. Ao invés de falar isso, você tinha que dizer assim: eu só dependo de Deus para fazer isso, porque circunstância alguma poderá atrapalhar se Deus for contigo. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Nenhuma circunstância vai poder parar você se Deus estiver contigo. Então entenda que quando você diz: eu só dependo de uma situação financeira melhor para poder fazer, você está dizendo que a sua dependência está no dinheiro e não em Deus. E Deus está falando assim: meu filho, dependa de mim, porque quando você depender de mim, eu vou abrir a porta, não vai ter nada que vai atrapalhar você não. Eu vou abrir as portas que você hoje olha e vê fechada, sou eu que vou abrir para você. Então, querido, nessa nossa jornada, eu não sei o que Deus tem para você nos próximos dias, no próximo ano, eu não sei,
Mas uma coisa eu digo para você: dependa de Deus. Amém? Dependa de Deus. Não dependa de nada mais. Não dependa do dinheiro, porque o dinheiro está extremamente volátil. Não dependa do governo. Não dependa, tá, gente? Não dependa. Coloque a sua fé em Deus. Amém? Coloque a sua fé em Deus. Ah, pastor, eu estou dependendo de sair aí a minha terceira dose da vacina, que aí sim. Não dependa, hein? Não dependa. Dependa de Deus, porque só Ele pode guardar a sua vida. Só Ele pode dar a você um amanhã. Só Ele pode sustentar a sua jornada. Portanto, vivamos na dependência do Senhor. Provérbios capítulo 3 diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Não dependa do seu próprio entendimento, dependa de Deus, dependa do Senhor. Ele não falha, Ele vai sustentá-lo, Ele vai suprir todas as suas necessidades. Amém? Uma vez a pessoa falou assim: essa dependência é muito exagerada. Eu vi uma pessoa, um professor de faculdade falando para mim isso. Essa dependência que vocês evangélicos têm de Deus é muito exagerada. Parece que a religião para vocês é uma muleta. Muleta. Aí com toda que eu já falei, né, que teve uma época que eu tinha aquele sangue mais fervoroso, né, para responder. Com toda a tranquilidade, você não, você está enganado. A nossa fé não é uma muleta que a gente se apoie. A nossa fé é comparado ao marca-passo no coração de um cardiopata. Fala, por quê? Que quando o seu coração está parando, ele dá um choque para você viver de novo. Deus, Ele não é um apoio para as nossas dificuldades. O Senhor é aquele que nos recobra a vida. É Ele que traz o ânimo para a vida. Amém? Sem Deus, você já era. Se não fosse Deus na sua vida, você já tinha perdido. A Bíblia fala: as misericórdias do Senhor são a causa de quê? Nós sermos consumidos. Portanto, dependa de Deus. Dependa de Deus. Decida avançar pela fé. Decida a olhar para o futuro com fé. Decida a dar um passo na sua vida pela fé. Decida a viver este final de ano pela fé. Decida a construir um 2022 pela fé, dando passos na dependência de Deus e confiando na providência dEle. Josué capítulo 1, versículo 10 e 11 diz assim: Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento, ordenem ao povo que se prepare para as provisões, porque daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Chega o momento da vida em que você precisa tomar uma decisão crítica de avançar, de ir em frente. O texto que nós lemos, ele vai dar o detalhe que o Jordão nessa época do ano estava cheio, transbordava por todas as suas cabeceiras. Ou seja, não era o momento ideal para atravessar, não era o momento apropriado para atravessar um rio caudaloso, um rio perigoso. O milagre que o Senhor operou por intermédio de Moisés conduziu o povo a atravessar um mar intransponível com água pelo tornozelo. Aqui eles tiveram que avançar com águas e obedecer em águas diferentes, em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Os detalhes do milagre não são idênticos. O milagre que Deus fez com Moisés, primeiro o Senhor abriu o mar, depois mandou o povo avançar. O milagre que o Senhor operou com Josué foi completamente distinto. Ele disse aos sacerdotes: olha, pisem na água, comecem a avançar, mesmo sem ver o rio parar. Eles começaram a avançar mesmo com o rio transbordando, depois que o Jordão parou. Existem momentos da sua vida, meu irmão, que Deus vai fazer um milagre, que você vai passar em pé enxuto, amém?
Mas existem outros momentos que Deus vai fazer milagre diferente. Nem sempre Deus faz um milagre do mesmo jeito. Existem outros momentos que Deus vai esperar de você uma postura, uma atitude, dar o primeiro passo, pisar na água, sentir a correnteza. Às vezes nós ficamos esperando situações perfeitas para avançar, e você nunca chega a lugar nenhum. O que o texto está dizendo aqui é o seguinte: olha, comece a avançar pela fé, mesmo olhando e não vendo muita mudança, mesmo olhando e não vendo transformação da circunstância. Avance apesar de estar tudo ruim. Tem um texto que eu achei muito interessante na Bíblia Viva. A Bíblia Viva é uma versão mais contemporânea da Escritura, e ela fala assim, Eclesiastes 11, versículo 4: se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Amém? Amém? Tem muita gente esperando voltar tudo ao normal. Já ouviu isso? Pastor, essa palavra é para mim, mas eu vou esperar um pouco mais, eu vou esperar tudo ficar normal. Posso falar para você uma coisa? Posso te falar uma coisa? Nunca mais voltará o que era antes. Ai, pastor, o que é isso? Você acha? Tenho certeza. Tenho certeza. O normal que você acha que você viveu lá, nunca mais voltará a ser a mesma coisa. Não espere tudo ficar normal para começar a avançar pela fé. Avance pela fé, mesmo na anormalidade. E para avançar, você precisa ter coragem. Ter coragem é se expor. Lá em casa, eu estou acabando, gente. Estou terminando. Lá em casa eu consegui despachar lá da minha casa uns bichos que eu não gostava. Você sabe que a minha casa é um projeto de Arca de Noé. E sempre quer mais um, sempre quer mais um. E lá em casa tinha um bicho que, gente, eu sei que Deus criou, mas eu não gosto. Tartaruga. Eu não vejo propósito nesse bicho. De coração, eu não vejo propósito. Estou sendo sincero. É jabuti, amor? Jabuti. Pior ainda. Piorou. O bicho sem propósito, gente. Eu acho o bicho mais nojento do mundo. Raquel sabe, tinha pavor. Raquel coçava o bicho dançava para ela. É sério, gente. Tem filmagem registrada. E aquele bicho muito estranho, gente. Muito estranho. Mas tem um detalhe que eu achei interessante. E lá em casa tinha uma, como é que é o nome daquele que andava rápido? Sidney. O Sidney. Tudo lá em casa. Gente, lá em casa tudo é doideira. Tem nome. O Sidney, que é o jabuti, que é o preferido da Raquel, ele andava muito rápido. É sério, gente. Andava assim, muito incomum. Mas tem um detalhe que você pode reparar. Para o jabuti, o tartaruga que for andar, quando ele está com medo, o que ele faz? Né? Ele se intoca dentro dele mesmo. Ele se recolhe para dentro dele mesmo. Fica ali protegido. Nenhum predador vai conseguir devorá-lo quando ele está dentro da sua casca. Para andar, ele tem que botar a cabeça para fora. Para andar, ele tem que esticar o pescoço e começar a andar. É a hora que ele fica mais exposto, é quando ele decide andar. É a hora que ele fica mais vulnerável aos predadores, é quando ele decide sair de dentro de si mesmo, colocar a cabeça para fora e começar a andar. É a mesma coisa com a nossa vida. Você pode ficar esse resto de ano intocado dentro de você mesmo. Você pode construir um 2022 baseado no medo, intocado dentro de você mesmo, olhando. Variante Ômicron, situação financeira, questão política. E aí, como é que vai ser isso? Você pode ficar assim, mas eu garanto para você, você não vai chegar a lugar
nenhum na sua vida. Você não vai avançar, porque para avançar, você tem que sair de dentro do seu medo. Você tem que sair dentro dessa casca que o desencoraja. E quando você sai, você fica vulnerável, é verdade, mas você avança. E você vai conquistar lugares que Deus tem preparado para você. Deus tem coisas boas para o seu futuro. Não permita que o medo paralise. Ser forte e corajoso. E tome posse da terra que Deus tem preparado para você. Feche seus olhos. Nós vamos orar. E eu queria que você nessa hora, com seus olhos fechados, pensasse na sua mente aí, o que você mais espera de Deus em 2022? Existe algo que você está esperando de Deus, assim, um milagre, uma providência, uma porta aberta, algo assim extraordinário, que faria você vibrar, que salvaria a sua vida? Assim, Senhor, se em 2022 acontecer isso, eu vou glorificar muito o teu nome. Olhe para isso. Olhe para isso. Coloque isso como um alvo para você. Não permita que o medo paralise, avance, não espere tudo ficar normal, comece agora, comece hoje, não é esse negócio de começar segunda-feira não, tá? Comece agora, e diga, eu vou avançar para esse objetivo que Deus tem na minha vida, eu vou avançar para aquilo que Deus colocou em meu coração, eu não vou permitir que o medo, que as dificuldades, que as circunstâncias me paralisem. O Senhor vai me dar vitória, eu vou entrar nessa terra e vou ser vitorioso. Por quê? Porque o meu Deus está comigo. O meu Deus, Ele disse, Ele prometeu, e eu creio na sua promessa.